Nós estamos vendo uma mudança importante em relação a como as empresas pagam impostos. Mark, recentemente foi divulgado que o Google deveria pagar mais 130 milhões de libras em impostos adicionais. Será que a empresa pode pagar essa soma? Por que eles concordaram com isso? Há duas respostas para a sua pergunta. Primeiramente, tudo continua como de costume. As empresas têm declarado impostos às autoridades fiscais em todo o mundo por décadas. A questão dos impostos do Google é simplesmente o resultado de um processo normal de como as empresas pagam impostos. A segunda resposta é um pouco mais complicada. Não é muito comum uma empresa como o Google e outras corporações parecidas passarem por tamanha investigação fiscal. É muito raro um governo divulgar publicamente as questões fiscais de uma empresa, como aconteceu com o Google. Nesse sentido, por um lado, a rotina de cobrança de impostos de empresas continua a mesma, mas por outro lado, estamos vendo uma mudança importante em relação a como as empresas pagam impostos. Sim, parece que as coisas estão mudando no momento. No ano passado, o Google parece ter obtido um lucro com as vendas líquidas de 3 bilhões de libras. Será que o fato de eles agora terem que pagar impostos adicionais será muito prejudicial ou o impacto será pequeno para a empresa? O impacto será pequeno. Seria preciso analisar os detalhes dos balanços financeiros da empresa e, provavelmente, informações não disponíveis para o público para poder avaliar o impacto precisamente. Entretanto, o pagamento de impostos pelo Google para o período de 10 anos também inclui juros. Portanto, se dividirmos esses 130 milhões de libras por esses 10 anos, a quantia é relativamente pequena, especialmente considerando o tamanho da empresa hoje. Além disso, o Google já teria reservado em seus balanços financeiros uma quantia julgada suficiente para esses riscos fiscais. Nesse sentido, em se tratando dos balanços financeiros, os impactos serão pequenos ou inexistentes para a empresa. A grande pergunta agora é: será que os regulamentos fiscais britânicos não são claros para as grandes empresas? Por exemplo, será que o Google não sabia ao certo quanto deveria pagar? Será que foi um erro de comunicação? Ou você diria que o Google enganou as autoridades fiscais? Essa é a pergunta a qual muitas pessoas e comentadores estão tentando responder. Será que o próprio sistema tem uma falha e por isso as empresas não sabem exatamente o quanto devem pagar? Ou será que o sistema funciona corretamente, mas há um erro de comunicação? Mais uma vez, há duas respostas para essa pergunta. Em primeiro lugar, o sistema está sob escrutínio hoje e há dúvida em relação a uma falha. Muitos dizem que não, pois o sistema foi construído com esse propósito específico e opera em todo o mundo perfeitamente, precisando apenas ser adaptado para o mundo moderno e para a maneira como as empresas conduzem seus negócios internacionais. Entretanto, cada vez mais pessoas estão começando a questionar isso. Um formulador de política britânico muito sênior sugeriu há algumas semanas que o sistema de impostos corporativos do Reino Unido deveria ser substituído por um sistema baseado no volume de negócios ou outros indicadores de atividades de negócios. Esse tipo de opinião está sendo cada vez mais expressado. No caso do Google, eu acredito que a resposta seja que as regras são claras. As empresas têm informações e, certamente, especialistas suficientes para saberem o quanto pagar em impostos, mas há sempre espaço para discordâncias. Isso nos leva de volta à abordagem da rotina normal de cobrança de impostos das empresas, pois é perfeitamente normal que uma empresa discuta sua posição fiscal com as autoridades fiscais. Isso foi o que aconteceu nesse caso. Agora, a União Europeia também prometeu analisar o seu acordo com o Google. Será que chegamos a um ponto onde os acordos fiscais com o Google serão diferentes no Reino Unido e na União Europeia?
Essa também é uma pergunta muito interessante. Nós vamos ter que esperar para ver. Existem registros de que outras empresas estejam fechando acordos ou negociando o fim de ajustes fiscais em outros países da União Europeia, como França e Itália. Isso talvez esteja relacionado com o anúncio do Google no Reino Unido. Será interessante ver como a negociação e a divulgação desses ajustes fiscais se comparam com o que está acontecendo com o Google no Reino Unido. Essa seria uma situação interessante, onde as empresas teriam que justificar ou defender suas posições fiscais em vários países da União Europeia, com base na quantidade de impostos que elas concordam em pagar. De certa forma, isso transforma tudo, pois o sistema é baseado em regras que as empresas entendem e não necessariamente na quantidade de impostos que elas de fato pagam. Mas talvez esse seja o caso se compararmos a situação em vários países. E a pergunta que todos estão se fazendo é: será que esse acordo com o Google vai pavimentar o caminho para a relação de outras empresas globais com o Reino Unido? Eu acredito que sim. As empresas vão pensar mais cuidadosamente sobre a opinião pública em relação às suas posições fiscais. Isso demorou muito para acontecer, mas agora está claramente sendo considerado. Outras empresas vão começar a analisar suas posições fiscais no Reino Unido e em outros lugares. Eu espero que com esse trabalho que a União Europeia e a OCDE têm feito, em termos de mais transparência nas declarações de impostos, as empresas sejam transportadas para um mundo onde transparência seja primordial daqui a alguns anos. As empresas têm que se certificar de que suas posições fiscais sejam coerentes e consistentes em todos os países onde operam e de que o público as entendam claramente. Vamos esperar para ver. Mark, muito obrigada pela participação e por compartilhar seus comentários com a gente. Obrigado, foi um prazer. Obrigada pela audiência. Isso encerra nossa entrevista, mas continuem clicando de volta em nosso site para mais atualizações e entrevistas exclusivas. Até mais!